O motor revolucionário que pode levar uma missão a Marte. Quer saber como vamos colonizar o planeta vermelho? Imagine combinar a genialidade de Einstein, o humor irreverente de Louis C.K. e a coragem destemida do capitão Jack Sparrow. Soa incrível, não é? Mas há um grande desafio no caminho, a ineficiência dos motores de foguete. Fique até o final para descobrir como Musk pretende superar esse obstáculo e tornar a ficção científica uma realidade. Os sistemas de propulsão química são capazes de desenvolver um alto empuxo, mas têm um impulso específico pequeno. Em outras palavras, eles não podem manter a tração por muito tempo devido ao rápido consumo de combustível. Uma coisa é entrar em órbita, outra bem diferente é fazer um voo interplanetário. Não há onde reabastecer no espaço sideral. Algumas palavras sobre a abordagem incomum da empresa de Musk. Isso é realmente interessante. Normalmente, simulações de computador são realizadas antes dos lançamentos, e só depois disso os protótipos são testados. A NASA não gosta de explosões. Musk tem uma abordagem diferente. A SpaceX produz protótipos em vários níveis de prontidão, com os índices MK e SN, para testar tecnologias específicas. Por exemplo, a Starship SN2 foi criada para testar a estrutura a qual os motores estão presos, e a SN5 foi lançada com o motor Raptor SN20 e 7. Mas sem a carenagem. Isso explica a aparência inacabada do foguete, mas a SN10 tinha 3 motores. Coisas que a NASA tentava esconder do público foram transformadas em um show por Musk. Estamos falando do sistema de transporte interplanetário. O reabastecimento em órbita é um elemento-chave desse sistema. O algoritmo se assemelha a um jogo de estratégia de computador. O primeiro foguete lança uma nave com pessoas em órbita. Após o reabastecimento em órbita, a Starship será capaz de fazer um voo interplanetário. A ficção científica está se aproximando da realidade. Mas se surgir um novo tipo de sistema de propulsão, a ideia de Musk perde todo o sentido. Enquanto os físicos pensavam em criar um sistema de propulsão, a NASA desenvolveu uma estratégia para o desenvolvimento do planeta vermelho. O plano de permanência de uma pessoa em Marte, desde o primeiro dia até a oportunidade de receber visitantes, foi desenvolvido em detalhes suficientes. Em geral, a estratégia de colonização se parece com isto. O primeiro navio entrega uma impressora 3D a Marte. Na próxima etapa, a impressora 3D cria os elementos e componentes individuais da futura estrutura de engenharia estacionária. Os materiais de construção são solo, água, rochas e gases atmosféricos. Uma das tarefas do rover Perseverance é coletar amostras de tudo em Marte. Depois disso, as peças impressas são montadas na ordem correta e voila, temos uma base marciana completa, capaz de receber pessoas e cargas da Terra. É disso que estávamos falando quando mencionamos o engenho. Entregar uma pequena impressora 3D que imprimirá uma impressora 3D maior. E assim por diante. Mas falando sério, as impressoras 3D já foram testadas com sucesso na Terra e a bordo da ISS. Os experimentos mostraram que esses dispositivos são capazes de imprimir quase tudo o que é necessário para a vida dos colonos em Marte. Isso será mais eficiente e barato do que entregar tudo o que é necessário por naves espaciais. As únicas dificuldades são as fontes de energia de capacidade adequada, e estas, como você pode imaginar, são o principal componente para o suporte de vida da base. A propósito, uma impressora 3D também precisa de energia. Acontece que nossa civilização não tem alternativa às unidades de energia nuclear. Os 3 conceitos mais comuns de um motor de foguete nuclear eram conhecidos até recentemente: fase sólida, fase gasosa e fase líquida. Cada tipo corresponde ao estado agregado do combustível nuclear, sólido, derretido e gás de alta temperatura ou plasma como sua alternativa. Um motor de foguete nuclear de fase sólida é essencialmente um reator nuclear ou uma câmara onde ocorre uma reação nuclear. O elemento combustível são hastes ou tubos ocos. Pellets de dióxido de urânio selados dentro de cada haste são o combustível. É assim que a maioria dos reatores nucleares estacionários funciona. A reação nuclear do dióxido de urânio aquece as hastes, que por sua vez aquecem o meio, ou, como dizem os físicos nucleares, o meio de trabalho do reator. O hidrogênio é geralmente considerado um meio de trabalho para um motor de foguete nuclear de fase sólida. Menos comumente é amônia ou hélio.
Lembremos que o vapor de água da água pesada é o meio de trabalho nos reatores nucleares da Terra. A compacidade é importante para um motor de foguete nuclear, então o hidrogênio é aceitável. Transformando-se em gás, o meio de trabalho escapa pelo bico e aparece o empuxo. O impulso específico de um motor de foguete nuclear de fase sólida é 3 vezes maior do que o das usinas de foguetes químicos e é de cerca de 800 a 900 metros por segundo. Por exemplo, o motor Raptor da SpaceX, usado para a Starship, tem um impulso específico de 380 no vácuo e 330 no solo. Para motores a jato de fase líquida, onde o combustível nuclear está em estado líquido, o impulso é de 14.000 metros por segundo. Em um motor a jato nuclear de fase gasosa ou de plasma, o impulso é ainda maior, 30.000 metros por segundo, o que é 10 vezes mais do que os análogos químicos. No entanto, modelos funcionais de motores a jato nucleares não existem nem nos Estados Unidos nem na Rússia. As espaçonaves ainda são alimentadas por sistemas de propulsão química. Por exemplo, a Starship da SpaceX de Elon Musk USA, uma mistura de metano liquefeito e oxigênio como oxidante. Não é surpreendente, pois o próprio refrigerante, ou meio de trabalho, escapa pelo bico de uma usina nuclear. O perigo da exaustão é óbvio, gases radioativos estão escapando. Agora, se pudéssemos encontrar uma maneira e criar um ciclo de modo que uma reação termonuclear fosse segura, tanto para o ambiente quanto para os astronautas, seria uma verdadeira revolução. Fatima Ebrahimi, física do Laboratório de Física de Plasma de Princeton, PPL do DOE, recentemente revelou um novo conceito para um sistema de propulsão que poderia rapidamente levar uma espaçonave a Marte. A jornada levará apenas 3 meses. Isso é incrível! Na verdade, existe um reator em Princeton. Observar seu trabalho levou Fatima Ebrahimi a pensar em um motor de foguete nuclear cuja eficácia nos permitiria falar sobre uma missão a Marte como um evento real. Estamos falando do reator Tokamak, uma câmara de vácuo toroidal com bobinas magnéticas que contém e controlam o plasma de alta temperatura dentro do reator usando um campo magnético. Pelo mesmo princípio, o plasma no Sol é contido por campos magnéticos poderosos. O reator Tokamak se parece com um donut, só que é quase oco por dentro. Se você comprasse este em uma Dunkin' Donuts, ficaria infeliz. O plasma desempenha o papel do recheio. As partículas são aceleradas até uma velocidade de 20.000 metros por segundo em um círculo dentro do reator, e o plasma assume a forma de um cordão fechado. Se você abrir o toro e deixar a energia sair, você obterá um empuxo tremendo e, mais importante, uma frenagem eficaz, pois acelerar a uma velocidade insana é apenas metade da batalha. Também é importante frear no momento certo. Segundo Fatima Ebrahimi, uma espaçonave com um motor como este chegará a Marte em cerca de 3 meses. Isso não é grande coisa comparado ao desempenho anterior possível com motores de foguete químicos. Mas como isso pode ser aplicado a um foguete? A peculiaridade dos tokamaks está relacionada ao fato de que, quanto maior o donut, mais estável ele funciona. A ideia do tokamak foi formulada pela primeira vez pelo físico soviético Oleg Lavrentiev em meados dos anos 50 do século passado. Na época, essa tecnologia foi desenvolvida ativamente pelos Estados Unidos, soviéticos, China, Japão e Coreia do Sul. Dependendo da força do campo magnético, o plasma desacelera ou acelera no sistema. A densidade do plasma depende da força do campo magnético. Fenômenos semelhantes podem ser observados no Sol. Teoricamente, o plasma no tokamak pode ser aquecido até 150 milhões de graus. Em comparação, a temperatura na parte mais quente do Sol, em seu núcleo, é de cerca de 15 milhões de graus. O problema é sua pouca estabilidade. Quanto menor o tamanho do tokamak, mais o comportamento instável do plasma se manifesta. Assim que o plasma toca a parede do reator, ele imediatamente perde energia e destrói as paredes do reator. O recorde mundial de sustentação de plasma de alta temperatura foi estabelecido no tokamak K-Star da Coreia do Sul em 2016. Os cientistas aqueceram o plasma a 50 milhões de graus e o mantiveram em um campo magnético por mais de 70 segundos. Depois, o plasma perdeu sua forma e tocou a parede do tokamak, transformando-o em vapor. A reação parou.
Como você pode ver, a tecnologia ainda é imperfeita, mesmo em um laboratório terrestre. Como isso pode ser implementado em um objeto voador? O motor de foguete nuclear é relativamente compacto. Como os físicos nucleares vão domar o plasma em tal reator é uma grande questão. Se o motor colapsar, o destino dos astronautas não será muito invejável. Até agora, os cientistas de Princeton descobriram como proteger as paredes do tokamak da destruição. Acontece que o boro lida com isso melhor do que outros revestimentos. O material é muito venenoso, no entanto, e o reator precisa ser parado e mantido após cada quebra do plasma. Quando isso acontece, todos os trabalhadores do laboratório são evacuados para outra sala. Existe também uma maneira mais eficiente e segura de cobrir as paredes da câmara com boro, que também não requer a parada do tokamak. O pó de boro é injetado diretamente durante a operação do reator. O líder do teste, Robert Lunsford, do Laboratório de Física de Plasma de Princeton, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, acredita que essa tecnologia é mais eficaz e menos perigosa. Suponhamos que o tokamak possa ser salvo da destruição e, se necessário, reiniciado no espaço sideral. Como alcançar a estabilidade do plasma? Existe uma teoria de que o plasma se comporta de forma mais estável no vácuo. Se um motor de foguete termonuclear funcionar apenas no espaço sideral, a parede pode ser removida da estrutura, deixando apenas pequenas almofadas de proteção nas bobinas magnéticas. Isso facilitará a tarefa de acender um plasma termonuclear. Talvez Fatima Ebrahimi tenha tido essa ideia enquanto analisava o tokamak em seu laboratório. Se estiver certa, poderemos em breve ver um motor futurista semelhante a OS retratados em OVNIs. A usina de energia de uma espaçonave deverá ser composta por diferentes tipos de motores de foguete. Por exemplo, um motor químico tradicional pode lançar o foguete da Terra, enquanto um motor nuclear entrará em ação no espaço sideral. Além disso, há o desafio de selecionar o meio de propulsão e o combustível nuclear adequados. Vários critérios devem ser atendidos, sendo os mais importantes a compacidade e a eficiência energética. Uma nave espacial rumo a Marte precisa transportar muitos equipamentos essenciais, e se toda a capacidade de carga for consumida com combustível, o motor de foguete nuclear perderia sua vantagem. É aqui que o sistema de transporte interplanetário, tão sonhado por Elon Musk, pode ser a solução ideal.